Então vamos lá, em Romanos capítulo 8, verso 31. Diz assim, ó. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém? Amém? Pô, texto clássico, né? Conhecidíssimo. Eu acho que eu vejo esse texto assim, desde que eu entendo por gente, nas mais diferentes situações. E acredito que vocês também. Tudo isso para dizer que é um texto assim, riquíssimo, é um capítulo completamente especial. E de maneira nenhuma eu estaria habilitado, eu precisaria de uma vida inteira para poder extrair tudo que isso aqui tem de bom. Então, é só pelo Espírito Santo mesmo, só pela graça de Deus que a gente pode abrir a palavra, contemplar, meditar. Pois bem, aí aumentou a chuva, hein? Olha só, quem aqui já jogou o War? Pô, todo mundo, hein? Aí, quando eu era criança, adolescente, assim, eu jogava o War, né? Joguei muitas vezes. E eu me lembro que, não raro, dava confusão, na verdade. Comenta-se que, vou falar mais alto, você vai prestar atenção em mim, vai ignorar a chuva. Então, assim, tem uma ideia aqui de que grandes amizades não resistem a uma partida de War. Você já brigou, assim, muita gente já jogou War. Você já brigou jogando War? Pô, eu vou levantar, claro que eu já briguei. Quem já brigou aí numa partida de War? Claro que brigou, cara. Começa a partida, primeira rodada, pô, você consegue os territórios maneiros, aí pá, 3 contra 1, Vladivostok e tal, aí você começa legal, clima bom, todo mundo bem, aí vem a segunda rodada, o cara ataca você, aí vem na terceira rodada, o cara ataca você de novo, a parada já fica pessoal. Você tem um objetivo, mas, pô, o cara te atacou 2 rodadas seguidas, cara, de maneira irritante. Aí você já leva para o lado pessoal, agora seu objetivo, além de ser o objetivo do jogo, é também revidar que ela vai ter retaliação. Vai ter retaliação. Aí você está ali retalhando o cara. Aí nisso tem uma parada que é completamente irritante. Quando 2 pessoas percebem que você está bem no jogo, aí os caras resolvem fazer aliança, mano. Pô, aliança do inferno, vem para perturbar. Aí você está quase ganhando, aí você tem que segurar a onda, você não pode, né? Tem que fingir que não está nem ligando, mas você está assim, irritadíssimo, cara. Então, a partida de War é assim, uma vez eu joguei, Danilo tá ali, agora que eu estou te vendo, né? Quem ganhou aquele jogo foi você, né? Aí, Danilo tira uma onda e ele disse que não perde, né? Ele diz que ganha todas as partidas de War, cara. Olha só que arrogância. Eu trouxe um War aí no carro, quando acabar aqui a gente vai ter uma resenha ali, aí Danilo já está convidado, né? Então, olha só, eu jogava War, pequenininho lá, tinha meus colegas. Então, fui apresentado ao jogo assim, cheguei, tinha um tabuleiro e tal, comecei a jogar, e eu jogava conforme eu aprendi, conforme as regras que me ensinaram, beleza? Então, tinha lá os objetivos e tal, uma maneira de você atacar, etc, etc. Aí eu gostei do jogo, ganhei de presente um War, depois eu ganhei um War 2, tem avião, cara. Quem já jogou War 2 aí? É maneiro, hein? War 2, só você que jogou. Então, olha só, aí eu ganhei o War 2, e eu fui ler a regra, que eu gosto de regra, entendeu? Eu fui ler para ver como é que é. Aí sabe o que eu descobri? Que a galera lá da rua jogava de uma maneira assim completamente diferente, cara. Aquilo ali me deixou assim arrasado. Poxa, que droga. Eu estou jogando um jogo, o jogo tem uma forma de ser jogado, e eu sou chato com esse troço, eu sou meio sistemático. Aí eu fui feliz, fui para a rua, falei assim, ó, agora a gente vai jogar diferente. Essa parada do jeito que a gente está jogando aí não tem nada a ver. Existem regras e, cara, se o cara fez o jogo, pensou nas regras, na maneira de jogar, tem uma razão para isso. Se você altera as regras do jogo, vai dar problema, cara. Lá no final, você não vai conseguir conquistar o objetivo com alguma facilidade. Enfim, algum problema vai ter. Existem regras, essas regras precisam ser obedecidas. E lá na rua não funcionava assim, não. Por fim, eu consegui,
A gente passou a jogar de acordo com as regras do jogo. Eu achei que ficou mais legal. O meu outro amigo lá achou que ficou muito ruim. Então a gente combinou. Uma vez a gente jogava na regra dele. Geralmente ele vencia, que ele já estava mais malandreado na regra dele. E a outra vez a gente jogava direitinho na regra do jogo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele está num período da vida dele assim, já mais lá na frente e tal. Então ele escreve para essa igreja e ele coloca algumas verdades para essa igreja, ele dá algumas explicações, dá algumas instruções, e num determinado momento tem um papo lá de lei do pecado, lei do espírito de vida, de graça, como é, como é que não é. Então ele vai orientando essa igreja, esses crentes de Roma, sobre uma correta interpretação, aplicação na vida deles, daquilo que a vida, a obra de Jesus, tudo que foi dito pelos profetas, como deveria ser interpretado, como que a gente deveria entender essas questões e como a gente deveria viver a partir disso. Tranquilo até aí? Tranquilo até aí? Então, olha só, eu vou fazer 3 considerações com vocês. Eu estou doido para beber água, estou falando alto porque está chovendo. Felipe, não, nem riu, vou te dar água aqui, ó, um compromisso, vai ser meu prêmio, hein? Eu estou falando mais alto porque está chovendo, quero que você preste atenção em mim. Então, olha só, eu vou fazer 3 considerações para a gente aqui meditar juntos, tranquilo? Então, a primeira pergunta que ele faz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? A que Paulo está se referindo? Primeira consideração: nós acreditamos que tudo é para o nosso bem? Você acredita que tudo que acontece com você é para o seu bem? Tudo que acontece com o gol é para o bem do gol? Tudo que acontece com a sua família é para o bem da sua família? Você crê? Eu sei que você conhece esse texto, eu sei que você sabe, você conhece essa afirmação, mas você vive dessa maneira? Muita gente aqui sabe, né, que 20 anos atrás, eu sou novo, né? Então, 20 anos atrás eu tinha 20 anos. Então, eu num determinado dia, fui trabalhar, acordei, tomei meu café, vesti uma camisa branca, trabalhei, encontrei um amigo, fui ao banco, saquei um dinheiro, e quando eu estava indo para casa, eu fui assaltado. E nesse assalto eu fui baleado, tomei um tiro. Para quem não sabe, é isso aí. Tomei um tiro nas costas, fiquei 5 dias internado. Depois de 5 dias eu fiquei 2 meses em casa de molho. Acho que a única parada maneira assim que aconteceu, que eu perdi um pouco de peso. Mas, cara, isso foi péssimo. Eu falo com isso com tranquilidade, tá bom? Não tem dificuldade de falar disso, não. É maneiro você ser assaltado e tomar um tiro? É uma parada boa? Pô, óbvio que não, né? É maneiro você ser demitido do seu emprego? É maneiro você tomar um veto? É maneiro ou não é? Quem já tomou um veto? Não precisa levantar a mão, não. Todo mundo já tomou um veto alguma vez na vida, né? Ainda que ficou assim, ainda que tenha ficado subentendido, né? Você nem chegou. Você já foi vetar. Ah, tem uma história... Não, essa eu não posso contar, não. Está censurada. Você sabe qual é? Tem uma história... Eu não vou contar, não. Essa eu não posso contar aqui, não. Olha só. Então, não é maneiro. Muitas situações não são legais. Não é legal você perder o emprego. Pô, uma notícia de que você está com uma doença sinistra. É maneiro? Pô, claro que não é. A questão é a seguinte, eu tenho um texto que diz assim, ó, que todas as coisas cooperam, na verdade, na versão NVI vai dizer que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, certo? Todas as coisas cooperam, ou seja, elas trabalham juntas. Não foi o fato de eu ter tomado um tiro isoladamente que isso vai fazer algum bem para mim ou não. O que o texto ensina para a gente é que todas as coisas cooperam junto com outras coisas, e que Deus age em todas as coisas, para o meu bem. Eu sei que, às vezes, isso vai ser uma coisa muito difícil de a gente acreditar, descansar e viver nessa verdade.
mas é uma afirmação da palavra. Olha só, nós acreditamos que tudo é para o nosso bem? Você tem acreditado dessa forma? Deixa eu te dar um outro exemplo aqui. História de Jó. Beleza? Tinha tudo, estava de boa, família, tinha lá os seus bens. Aí num dia, numa conversa lá no céu, há uma sugestão, há uma permissão. Então Jó vai perdendo a área financeira, vai perdendo a família, vai perdendo tudo. E qual o detalhe do texto? A história você conhece, evidentemente, no final Deus restaura todas as coisas. O que é dito de Jó no começo do livro? O que é dito a respeito de Jó e quem diz o que diz a respeito de Jó? Que Jó era um homem íntegro, que Jó era um homem reto, que Jó temia a Deus. Mas quem que faz essa afirmação? Cara, é o próprio Deus, cara. Deus vai dizer assim: você tem visto o meu servo Jó, íntegro, reto, temente, se desvia do mal. Olha que doideira, cara. É Deus que está falando. Aí sabe o que acontece no final do livro? Jó vai dizer assim: eu só te conhecia de ouvir falar. Olha que doideira, cara. Deus afirma que Jó era reto, íntegro, temia a Deus e se desviava do mal. Aí Jó vai dizer no final do livro que ele só conhecia Deus de ouvir falar. E acontece tudo o que aconteceu com Jó. Jó pergunta para Deus 16 vezes por quê. Ele se queixa 30, eu não fiz, lógico que eu li em algum lugar falando sobre isso, tá bom? Ele se queixa 38 vezes da situação dele. E sabe qual a explicação que ele tem? Nenhuma explicação. Você tem crido que todas as coisas cooperam para o seu bem? Que coisas são essas que o apóstolo está falando aqui? Se você voltar um pouquinho antes nesse texto, vai dizer assim, mais ou menos assim, que aqueles que de antemão conheceu, ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Cara, olha só, pensa comigo aqui. Um dia, na eternidade, você foi amado por Deus. A Bíblia ensina dessa forma. Ele te amou antes da fundação do mundo. Nesse dia, Ele escolhe você. Como Ele diz lá para Jeremias, eu escolhi você antes de você ser gerado, para que você fosse profeta às nações. Essa verdade é uma verdade para mim e para você. Você medita a respeito dessas coisas? A dimensão do que essa afirmação traz para mim e para você? Aqueles que Deus de antemão conheceu, o sentido aqui é aqueles que de antemão Deus amou. Você foi amado antes de tudo, antes de você saber, antes de até mesmo você querer. Você foi escolhido e no tempo da oportunidade Deus chama você. Aí Deus te chama e você é justificado por meio da fé. E depois que você é justificado, você já foi glorificado? Eu não morri, Jesus não voltou, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: você já foi glorificado, cara. Essa obra é uma obra completamente perfeita e completa. O que ele está dizendo para mim e para você? Não depende da gente, cara. Não depende de mim. E todas as coisas cooperam para que no final a gente esteja diante de Jesus glorificado. Você crê dessa forma? Você vive dessa forma? Quando a gente recebe Jesus como Salvador, todo mundo que um dia ouviu a mensagem do Evangelho e recebeu Jesus como Salvador, você entendeu e disse sim? Ou você creu e, tendo crido,
passou a conhecer, passou a compreender, passou a buscar e a meditar na palavra de Deus. Olha como é que o evangelho é simples. A palavra é pregada, o pecador ouve e ele diz sim. Qual é a dificuldade que a gente tem de pregar o evangelho para qualquer pessoa que possa existir, independentemente de intelecto, de raça, de idade, de religião, de história de vida? A gente não compreende para depois dizer sim. A gente crê. Eu creio. É pela fé. Você crê que todas as coisas cooperam? Isso aqui é questão de fé, meu amigo. Quem se aproxima de Deus tem que crer. Como é que anda no seu coração? Você tem tentado entender? Eu não sei qual é o teu momento hoje. Você tem tentado entender? Cara, de repente, a gente precisa orar igual aquela pessoa que estava diante de Jesus. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Está difícil. Está difícil acreditar que o momento que eu estou vivendo possa resultar lá na frente em alguma coisa boa. Olha para a história de Paulo. Num determinado momento, ele vai dizer assim, preste atenção nisso. Perseguido em Damasco, ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele chegou preso e algemado a Roma. Sabe o que ele vai dizer? No entanto, todas essas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Cara, isso para mim é constrangedor, cara. Você tem crido que, de fato, todas as coisas cooperam para o bem da sua vida, da sua família, do seu ministério? Deu problema na célula, deu problema na igreja, deu problema no gol, alguém foi embora, perturbou e foi embora. Você acredita? Você tem acreditado que isso é para o bem da própria igreja, da vida da sua família? Então, a primeira consideração que eu queria fazer com você é essa. Temos crido que todas as coisas têm cooperado para o nosso bem? Beleza? Vamos para o segundo ponto? Segunda questão aqui, ó. Qual é o seu compromisso com Deus? Qual é o nível de compromisso que você tem com Deus? Como é que funciona isso para você no seu coração? Qual é a intensidade do seu compromisso com Deus? Seu compromisso com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a segunda pergunta que ele faz aqui. A gente estava no retiro de carnaval, acredito que a maioria absoluta aqui estava lá. E, cara, retiro é um tempo, assim, precioso demais. E eu vou a retiro, assim, a vida inteira. E, para mim, cara, é interessante que antigamente eu ia para retiro, eu saía do retiro e ficava deprimido. Eu tinha uma depressão pós-retiro. Hoje em dia não tem mais essa parada não, cara. Eu vou para o retiro, acho maneiríssimo, e eu volto para cá, eu acho maneiríssimo, porque eu volto para cá, tem célula, tem gol, tem discipulado, tem igreja, tem amigo, tem família, tem tudo aqui. Para mim é maneiro demais. Mas olha só, a gente sai e vai para um retiro, beleza? Enquanto isso, a galera está lá se fantasiando, curtindo, aquilo que eles acreditam. Tem uma música do Resgate, da banda Resgate, que eu gosto pra caramba, que diz assim, das fantasias da vida, você veste a alegria, pendura a dor num cabide até o fim de mais um carnaval. Está fazendo alusão àquelas pessoas que não têm Jesus Cristo como seu Senhor e que no carnaval esquece os problemas, vai curtir e depois vida que segue. Por que o retiro é maneiro? Por que o retiro é maneiro? A maioria de nós aqui jejuou,
40 dias antes? A maioria de nós aqui se preparou em oração? Cara, chegou no retiro, o que rola? Reunião de oração de manhã? Nem todo mundo vai, mas a maioria vai. Não sei se é a maioria, mas muita gente vai. Depois tem a sós com Deus. Aí depois tem pregação, louvor. Aí tem célula. E de noite tem culto de novo. O que mais que tem no retiro, assim, que torna o retiro especial? Muita lama? Não, lama não. Lama não torna o retiro especial, não. Não sei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. A lama com certeza cooperou. Agora, olha só, é só isso? Como é que é a sua atitude no retiro? Você acorda de boa? Você não está em casa. Você tem uma paciência no retiro que você não tem dentro da sua casa? Você está com fome, a fila está grande, você reclama? Existe uma predisposição de todo mundo ficar de boa no retiro? Tem confusão no futebol? A galera xinga? Tem gente chata no quarto, você ri e acha engraçado assim, mas não discute? Cara, é só oração não, brother. Você também está numa disposição maneira no retiro, não está? Você vive ali de uma maneira que não é o seu normal. E quando você volta? Você continua nesse mesmo pique? Eu não sei quantas pessoas tinha aqui semana passada. No UP tinha 100 e tal. Ontem tinha 74. Então, primeira sexta-feira depois do retiro, 104 pessoas. E não tinha visitante, porque a gente perguntou, tem visitante? Ou seja, 104 adolescentes da igreja. Ontem tinha 74. Eu não sei como é que estava o Gol que semana passada. Depois vai sair aí o relatório. Cara, olha só. E depois? E depois do retiro? Será que o retiro não é um grande carnaval para você, não? Será que você não se fantasia de crente e vai para o retiro? E lá você age com máscara? Porque, na verdade, você não é nada daquilo que você é lá. Qual o seu compromisso com Jesus? Qual é o nível de relação que você tem com Deus? Nos capítulos 6 e 7, há uma discussão a respeito das implicações desse tipo de relação que a gente tem com Deus. No 8 vem uma resposta. Qual é a resposta? Uma vida no Espírito. Se Deus é por nós, nós quem? Você que se fantasia e se fantasia de crente, você que é um crente travestido, aquilo lá é reflexo de algo que você vive? Ou, na verdade, é uma fantasia? Cara, olha só, você tem que olhar para a sua vida. Quem não tem Jesus, não tem Jesus, Bruno. Mas e você? Nós quem? Porque eu vejo gente postando versículo, colando em carro, caminhão, e gente que eu conheço que estampa lá, que se Deus é por nós, nada poderá ser separado da mão de Deus, nem tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Aí coloca e coloca, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Mas nós quem? Você acha que esse versículo se aplica a todo mundo? A todo mundo que vai ao retiro? A todo mundo que vem ao Gol? Você está incluso nisso aqui? Qual o nível de compromisso que você tem com Jesus? Você pode dizer, se Deus é por nós, eu estou incluso nisso? Quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. É isso que ele vai dizer no capítulo aqui 8. Quem vive, o que isso significa para mim e para você? Quem vive é quem vive no retiro. A gente tem que fazer retiro toda hora para que sua vida espiritual, A gente tem que antecipar o retiro para que a gente pegue a galera numa descendente e dê um levante. A gente não tem que refletir a respeito dessas coisas, não. Quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus.
salário do pecado é a morte. Não tem como. Você não pode considerar a possibilidade de cometer um pecadinho aqui ou outro ali. A discussão era: vamos pecar mais para que a graça de Deus seja ainda maior? A lei é pecado? Quem pode me livrar desse corpo sujeito à morte? A resposta, cara, é vida no Espírito. Qual o seu compromisso com Deus? Você tem um testemunho interno do Espírito Santo? Isso que Paulo vai dizer também no capítulo 8 aqui, um pouquinho antes disso que a gente leu. Porque a gente lê lá, se Deus é por nós, quem... Cara, lê o que vem antes. Lê o capítulo anterior. Lê o texto todo. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Mesma coisa que João vai dizer lá. 3 que dão testemunho no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 que dão testemunho na terra, Espírito, água e sangue. E interessante que ele vai dizer que, ainda que a gente tenha o testemunho dos homens, esse testemunho interno do Espírito Santo é de ainda maior valor. E o mais interessante é que quem está falando isso é alguém que escreve, João escreve dizendo: estas coisas eu escrevo para vocês a fim de que vocês creiam. Mas ele está dizendo que existe um testemunho que é de ainda maior valor. Você vive uma vida no Espírito Santo? Segunda consideração que eu queria fazer com vocês foi essa. Vamos para a terceira? Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará junto com ele de graça todas as coisas? Terceira consideração. Qual é o compromisso de Deus com você? Primeiro eu perguntei qual é o nosso compromisso com Deus. Agora eu estou perguntando: qual é o compromisso de Deus com você? Como que você entende isso? Como que você vive? Como que você sente isso? Deus é comprometido com você? Você vive nessa perspectiva? Você sente isso? Tem uma música antiga que vai dizer assim, que Deus está conosco até o pescoço. Deus está com você até o pescoço? Já... Qual o compromisso de Deus com você? Conforme eu disse, receber Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas implica algumas questões. Essa relação requer algumas disposições, algumas atitudes. Quem é esse Deus? Aquele que não poupou seu próprio filho. Que Deus é esse? Há algumas semanas atrás, a gente estava estudando o livro Louco Amor, e lá no comecinho a gente foi convidado a fazer o quê? Dar um tempinho, ficar quieto e começar a meditar na pessoa de Deus, quem Ele é, qual o tamanho desse Deus. E a gente, quando começa a pensar nisso, a gente vê que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, um Deus que vai muito além da nossa compreensão. Se essa tenda fosse o universo, a gente seria um ponto invisível aqui dentro. Diante da grandiosidade da criação, a gente vê toda a nossa pequenez. No entanto, esse Deus que é infinito, infinito por quê? Porque a criação não pode contê-lo. Deus é maior do que toda a sua criação em todos os sentidos, mas é um Deus pessoal. Como é que Deus criou todas as coisas? Como é que Deus chama do nada à existência todas as coisas? Disse Deus: haja luz, fiat lux, houve luz. E Deus vai falando, aí a música que a gente canta de milhões de versos, e vai falando, e as coisas vão todas surgindo. Haja luz, e haja divisão entre porção seca e porção terra, e haja firmamento, etc, etc, etc. Haja animais, haja tudo. Como é que surge o homem?
Disse Deus, haja homem. Foi assim que aconteceu? Você consegue imaginar que um dia Deus, esse Deus que é infinito, que é o Criador, que Ele vai além da sua criação, esse Deus cuja criação não pode contê-lo, esse Deus completamente infinito e que a gente não tem condição sequer de mensurá-lo, de compreendê-lo, esse Deus um dia entra no tempo e no espaço, pega o barro, ele faz um boneco de barro. Imagina, você já parou para pensar nessa cena? Olha só, a criação toda, não tem ninguém, aí Deus vai e vai fazendo, e vai moldando, e vai modelando. Aí ele olha no rosto desse boneco e sopra o espírito de vida. Você consegue imaginar os primeiros diálogos do Éden? Imagina, quando o homem foi criado, a primeira imagem que ele tem diante de si é do Deus Criador. A primeira imagem que Adão viu foi Deus, à frente dele. Quanto carinho, cara. Quanto cuidado. Você consegue imaginar? Um Deus tão pessoal, tão infinito, tão imenso, mas que um dia pensou em cada um de nós aqui? Não poupou seu próprio filho. Ele é o Deus que tem todo o poder, cara, para dizer até aqui, para dizer acabou. Ele sabe o dia que você não vai estar mais aqui entre a gente, Ele sabe o meu último dia. É esse Deus, cara, tem todo o poder. Só que aqui diz mais, diz que Ele não poupou seu próprio filho. Essa semana a gente viu na televisão uma tragédia terrível. O dia que vocês tiverem filhos, vocês vão entender o melhor significado dessas coisas. Depois que eu tive Arthur, nunca mais eu vi com os mesmos olhos e reagi. Tem coisas que eu não gosto de ver, não consigo ver. Imagina, cara, você tem um filho, vai para a escola, e depois alguém te telefona e... Consegue imaginar? Cara, eu amo meu filho, todo o meu amor. Só de pensar nessa possibilidade eu já fico mal. Não só em relação ao meu filho, em relação à minha esposa. Teve uma época aí que eu andei orando pelo Gol, eu fiquei pensando assim, meu Deus, 200 jovens todos os dias acordando, pegando o ônibus, indo para o Rio, indo trabalhar, indo para a faculdade, andando aqui na região oceânica, andando em Niterói. Cuida dessa gente, cuida desses jovens, guarda a vida de cada um, guarda a entrada, guarda a saída, acampa teus anjos ao redor. E sabe por que a gente pode fazer esse tipo de oração? Na certeza de que Ele vai responder? Porque esse Deus é aquele que não poupou o seu próprio filho. Se Ele fez aquilo que é o maior, você acha que Ele não pode ter solução para o teu problema? Não pode ter solução para a tua vida? Ele não pode solucionar a tua casa, Ele não pode solucionar a tua célula, Ele não pode dar conta dos teus conflitos. Aquele que não poupou seu próprio filho, Ele não vai te dar de graça junto com Ele todas as coisas. Qual é a noção que você tem do compromisso de Deus contigo? O que está faltando para você se entregar de coração a esse Deus? Até quando que você quer esperar? O que falta para que você assuma um compromisso de verdade com Ele? O que falta para que o retiro seja reflexo da sua vida diária? O que falta para você
amar esse Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Sim, Deus é por nós. Mas o que tem que ficar para a gente? Deus não é por todos. Deus não é por todo mundo. Deus não é por qualquer um que diga, que recite, que poste. Deus é por aqueles que o Pai escolheu, pelos quais o Filho se entregou e aos quais o Espírito testemunhou. Eu queria deixar para vocês a certeza de que aquele que começou a boa obra na sua vida vai completar até o último dia. A certeza de que não depende de você. A certeza de que você não precisa entender. A certeza de que você precisa apenas crer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Minha esperança e minha oração é que diante desse fato, você viva verdadeiramente com a consciência de quem Deus é por você e a partir daí você renove, reavalie, se reposicione e você viva como quem de fato foi eleito antes da fundação do mundo. Vamos orar? Jesus bendito, louvado seja teu santo nome, Senhor. A gente crê dessa forma, a gente crê que você é o Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que escolheu a gente por amor antes da fundação do mundo. A gente crê dessa forma, Jesus, a gente crê no sacrifício de Jesus Cristo. A gente crê em tudo que Ele conquistou para a gente naquele lugar, Senhor. E a gente crê, Senhor, que o Teu Espírito Santo de Deus tem agido em nosso meio, Senhor. Tem cuidado de nós, tem habitado em nós. Deus, em nome de Jesus, que você continue cuidando da gente, que você nos encoraje, nos capacite, que você aumente a nossa fé, que a gente ande todos os dias conforme a Tua vontade, que a gente viva para Te servir, para Te amar, para Te glorificar. Senhor, que nossos passos sejam dados em conformidade com a Tua palavra, Senhor, que cada dia mais a gente seja parecido com Jesus Cristo, que todas as nossas ações reflitam o caráter bondoso de Jesus, que as nossas atitudes, Senhor, revelem a Tua glória, Senhor, que a gente tenha palavras doces, que a gente tenha um linguajar santo, que a gente tenha um proceder aprazível a Ti, que a gente traga alegria ao Teu coração, que a gente entre com tudo no Teu ministério, que a gente sirva com alegria nesse lugar, que a gente ame servir, que a gente ame Te adorar, que a gente ame a Tua palavra, que a gente ame todos os dias meditar na Sua palavra. Senhor, transforma a gente, que a gente se aproxime da Tua palavra e a Sua palavra vá nos transformando, que a gente tenha um novo conceito da Tua palavra, que a gente Te enxergue, Senhor, que a gente enxergue o mundo com as lentes da Tua palavra, Senhor. Faz essa obra em cada um de nós, Jesus. Glorifica a vida do Teu Filho em cada um de nós, Senhor. Senhor, derrama os Teus dons na vida de cada um aqui, Senhor. Que Teu Espírito Santo seja Deus nesse lugar, que Ele habite ricamente em nós, que a gente seja transbordado de alegria, de convicção, de fé, Senhor, de temor, de amor por Ti. Louvado seja Teu santo nome, Jesus. Só Você pode fazer essa obra em nossas vidas, Jesus. Faz essa obra nesse lugar, Senhor, que não seja em vão nada do que tem sido feito aqui, mas pelo contrário, que Você cumpra todo o Teu propósito nesse lugar, Jesus. A gente quer declarar que a gente pertence a Ti, nós somos Teus, Senhor, em nome de Jesus. Amém.